Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Este é o dia que o Senhor nos fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui, podendo trazer a mensagem do Senhor, compartilhar da palavra de Deus para os nossos corações. Eu te convido neste momento a orar juntamente comigo. Vamos consagrar, vamos entregar ao Senhor esse tempo que nós passaremos aqui meditando na sua palavra. Amém? Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos falando contigo mais uma vez nesta noite. Espírito Santo de Deus, conduza as nossas vidas, Senhor, fale aos nossos corações, trate, Senhor amado, com cada um de nós, Senhor amado, na nossa particularidade. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração para receber do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido neste momento a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 14. Se você não tem a Bíblia aí próxima a você, se você puder, faça uma anotação, ou mesmo se você não tiver essa possibilidade, que você possa estar atento, que seus ouvidos possam estar atentos àquilo que Deus quer falar contigo, quer falar com cada um de nós nesta noite, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 14, amém? O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, a partir do verso 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, esta passagem registrada aqui no livro de Mateus, antes de ocorrer esse fato, Jesus, ele havia feito um dos seus grandes milagres, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E nesse momento que ele faz esse milagre, logo assim, que ele termina de fazer esse milagre, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz o seguinte aos seus discípulos: olha, eu estou indo para o monte orar, mas eu quero que vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado do lago. E automaticamente os discípulos obedeceram à ordem de Cristo. Cristo retirou-se, foi orar, e os discípulos entraram no barco para poder passar o outro lado. E isso foram se passando as horas, e a Bíblia relata, irmãos, que no meio, praticamente já na madrugada, o barco ele para no meio do lago. E quando o barco para ali, diz que houve um vento muito forte que começou a bater naquele barco. Imagine você dentro daquele barco, imagine você nessa situação. Com certeza vai causar o quê? Uma inquietação. O medo pode bater a porta. Por quê? No meio do mar, sem você ter nenhum recurso ali em sua volta para poder te ajudar. E o vento batendo. E a Bíblia fala, irmãos, que nesse momento Jesus vem andando sobre as águas, indo em direção aos discípulos. E aqui está o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. No versículo 26 fala que quando os discípulos viram Jesus andando por cima da água, eles ficaram apavorados e exclamaram: olha o que eles disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Ora, como lhes chegaram a essa conclusão de que era um fantasma? Porque eles haviam pensado que era um fantasma. Irmãos, o primeiro ensinamento que nós temos aqui nesta passagem: o modo como eu vejo as coisas é influenciado por aquilo que eu penso. A forma como você pensa é a forma que vai influenciar daquilo que você está vendo.
Olha o que fala lá em Provérbios, capítulo 23, no verso 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, o modo que você pensa vai influenciar a forma que você vê. Ou seja, o nosso olhar, ele é influenciado por aquilo que nós pensamos. Olha o que fala lá em Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Toda mudança, irmãos, ela começa na nossa mente, começa no nosso pensamento. Toda a minha reação, toda a ação que eu for ter vai ser influenciado pela forma que eu penso e automaticamente vai influenciar a forma de eu ver. Olha o que diz lá em Jó 3:25. Nós conhecemos bem a história de Jó. E olha o que Jó fala. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Aqui Jó ele diz que aquilo que ele temia foi o que aconteceu. E por isso, irmãos, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Quantas vezes a gente fala, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, a gente confessa os nossos medos. E aí a Bíblia fala que, Jó ele fala que aquilo que eu temia foi o que aconteceu. Ou seja, o que ele pensou, o que ele confessou, acabou o quê? Acontecendo. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos, porque isso vai influenciar o modo pelo qual nós vamos ter uma visão da situação. Olha o que fala em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Olha que interessante que o Senhor Jesus ele fala que os nossos olhos é uma luz para o nosso corpo. Quando nossos olhos são bons, irmãos, quando eu tenho os pensamentos bons, quando os meus pensamentos são um pensamento de esperança, quando os meus pensamentos estão voltados para aquilo que Deus diz, quando eu dou atenção para o que a palavra de Deus diz. E aí ele fala que todo o nosso corpo vai ficar cheio de luz. Ou seja, haverá paz no meu interior, haverá paz no meu coração. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios que ainda que tudo esteja caindo em minha volta, o meu homem interior, o meu interior, ele é renovado dia após dia na presença do Senhor. Então, quando eu tenho um olhar bom, a Bíblia fala que todo o meu corpo vai ter luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Então, o modo que eu penso influencia aquilo que eu vejo. E aquilo que eu vejo vai influenciar no meu interior, nos meus sentimentos. Tenhamos, irmãos, sempre um olhar de esperança. Tenhamos sempre um olhar de vida, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai melhorar, porque Deus, na sua palavra, assim nos garante. A nossa certeza, a nossa confiança, o nosso olhar está aqui, porque a gente precisa procurar ocupar a nossa mente com as coisas que são do alto, com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 vai apresentar para a gente a armadura de Deus. A partir do verso 10, ele vai trazer uma relação de elementos, componentes dessa armadura. E uma dessas armaduras, ele fala a respeito do capacete. O capacete ele serve para o quê? Proteger a cabeça do soldado ou daquele que utiliza. E da mesma forma, irmãos, a nossa mente ela precisa estar protegida. Os nossos pensamentos precisam estar protegidos por quem? Pela palavra de Deus. O salmista Davi ele diz que eu preciso meditar nesta palavra dia e noite. Eu sou aquilo que eu leio, eu sou aquilo que eu vivencio, ou seja, a forma que eu estiver alimentando a minha mente vai influenciar nas minhas ações, vai influenciar diante das minhas atitudes.
E no meio do caos e no meio do perigo, qual tem sido o seu olhar? Qual tem sido o meu olhar? De que forma eu tenho visto toda essa situação? Tudo vai depender do que se passa, do que está no meu pensamento, do que há na minha mente. Filipenses capítulo 4, no versículo 8, vai dizer o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Irmãos, nesse período que nós estamos passando de isolamento, encha sua mente com aquilo que é bom, porque isso vai determinar a forma de você ver as coisas. Os discípulos estavam temerosos, os discípulos estavam com medo, e eles viram o quê? Um fantasma. Aonde você está colocando o seu olhar? O que está ocupando os seus pensamentos? E aí ele continua falando: encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro. Encha sua mente, encha os seus pensamentos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Encha sua mente com aquilo que é digno, com aquilo que é correto, com aquilo que é puro, agradável e decente. E assim nós teremos paz, irmãos. Quando nós ocupamos a nossa mente com as coisas que vêm do alto, reveladas através da palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos ter na nossa mente sempre cheia da palavra de Deus. No versículo 28, olha o que ele fala. Então Pedro disse. Pedro, irmãos, ele teve uma atitude ousada. Pedro, ele viveu aquilo que ninguém mais viveu. Porque a gente não tem mais um relato de ninguém na face da terra que tenha passado pela experiência que Pedro passou. Pedro, irmãos, viu ali uma oportunidade. Uma oportunidade de experimentar algo novo com Deus. As oportunidades, irmãos, existem para nós vivermos algo novo com Deus. Ele ousou. Ou seja, Deus ele usa as circunstâncias para nos moldar. O momento pelo qual você esteja vivendo com a sua família, o momento atual que nós estamos vivendo, irmãos, Deus está nos moldando, Deus está nos tratando. Quantas coisas, irmãos, nós deixamos de fazer pela correria do dia a dia e hoje nós estamos podendo realizar, nós estamos podendo fazer. Pedro viu ali naquele momento uma oportunidade, ele ousou. Olha o que ele fala: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água aonde o Senhor está. Ninguém mais dentro daquele barco, irmão, teve aquela atitude. A Bíblia não relata, mas se nós pararmos para pensar e imaginar como deve ter sido, as vozes externas falando: Pedro, para com isso. Pedro é um fantasma, Pedro não vá, Pedro você vai morrer. Mas Pedro estava o quê? Decidido a ousar. Pedro estava decidido a viver uma experiência incrível com o nosso Deus. E aí, continuando, irmãos, aonde estavam os olhos de Pedro? No versículo 29, nós vamos ver o seguinte. O Senhor falou o seguinte para ele: venha, respondeu Jesus. Pedro, ele saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Aonde estavam os olhos de Pedro? Em Jesus. A quem ele estava ouvindo? Jesus. Jesus está falando com ele, os olhos deles estão fitos em Jesus e ele vai caminhando na direção do Senhor. E, irmãos, olha onde Pedro estava, no meio do mar. Não havia segurança nenhuma. É a mesma coisa quando nós viajamos de avião. Entrou no avião, é entregar para Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Porque se algo acontecer lá em cima, irmãos, para onde nós vamos correr? Não tem para onde ir. A mesma coisa ali no meio do mar. Pedro estava numa situação que não havia onde ele se agarrar, não tinha como ele tentar talvez sobreviver numa situação daquela.
E aí, irmãos, a gente vê que Pedro ele não estava num lugar seguro. Havia o vento, e o vento aqui representa adversidades. E havia o barco, que era a nossa vida, que é a nossa vida. E ali a gente vê que mesmo diante de todo esse cenário incerto, Pedro só tinha certeza de uma coisa: ele estava olhando para Jesus. Ele estava ouvindo somente o quê? A voz de Jesus. Existiam vozes externas em sua volta. O vento estava ali balançando, trazendo talvez um pouco de temor, mas ele estava firmado naquilo que ele cria. Se é o Senhor, mande que eu vá. Jesus falou, então vem. Ele sai do barco e ele caminha em direção a Jesus. Ele vai em direção daquilo porque ele está com os olhos em Jesus e ele está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Irmãos, mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Ouça o que Deus diz através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus ocupe todo o seu ser. Ocupe a sua mente, ocupe os seus sentimentos, ocupe todo o seu ser. Permita que Deus tenha o controle da sua vida. E aí, seguindo, a gente vê que Jesus fala para ele, vem, e ele foi. Lá no versículo 30, ocorre algo. Olha o que fala no versículo 30. Porém, quando ele sentiu a força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Pedro estava indo tão bem. Pedro estava caminhando tão bem. Ouvindo o Senhor, vendo o Senhor. Senhor, eu estou contigo. Senhor, Senhor, estou indo em sua direção. Mas, irmãos, num dado momento da caminhada, Pedro se distrai. E quando ele se distrai, ele tira os olhos do Senhor. Ele para de ouvir a voz de Cristo. E ele começa a reparar no vento. Ele começa a olhar para os lados. Pedro começa a olhar para dentro dele e diz, o que eu estou fazendo aqui? E a Bíblia fala, irmãos, que nesse momento, quando ele começa a olhar as coisas externas, quando ele começa a olhar para dentro dele, a Bíblia fala que ele começa o quê? A afundar. Talvez nessa noite eu esteja falando com pessoas que estavam caminhando tão bem com Cristo, realizando na intimidade, na comunhão com Deus, estava caminhando, estava tudo indo muito bem, mantendo os olhos no Senhor, ouvindo a voz do Senhor, mas por alguma circunstância, você perdeu o Senhor Jesus de vista. Por alguma circunstância, você deixou de ouvir a voz do Senhor. Talvez por uma coisa mínima, talvez por uma palavra mal colocada, talvez um olhar, talvez uma atitude de alguém. Algo te distraiu. Algo te tirou do foco que é o Senhor Jesus. Algo te fez parar. E esse parar está te fazendo o quê? Afundar. Afundar, afundar, afundar mais e mais. Mas, irmãos, Deus ele trata com cada um de nós. A gente vê que Pedro, ele começa a sentir o quê? Medo. Veio medo, ele começa a afundar. Com o medo veio o quê? Os maus pensamentos. Ele começou a olhar para ele mesmo, ele começou a ouvir a sua própria voz interna e externa e ele começou a afundar. Quando eu tiro os olhos de Jesus, quando eu paro de ouvi-lo, o medo entra. E, irmãos, o medo é um sentimento terrível. O medo mata, o medo paralisa. O medo nos faz parar, estagnar. O medo não nos permite avançar. O medo não nos permite viver algo novo com o nosso Deus, porque ficamos paralisados. Pedro ficou paralisado, ele começou a afundar. Ele percebeu que a vida dele estava indo embora, ele percebeu que ele ia morrer. E no dado momento, quando ele percebe que ele ia afundar, ele começa a gritar, Senhor, socorro. Socorro, Senhor. Me socorre, Deus.
Jesus, me socorre, eu estou afundando. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com a atitude de Pedro? Pedro, ele cai em si. Pedro, ele reconhece que ele não tem outra saída, ele não tem outra solução a não ser o quê? Pedir socorro a Jesus. Pedro venceu o seu orgulho. Pedro, ele venceu aquilo que talvez muitas pessoas às vezes falam assim, para que eu vou procurar Jesus? Ele sabe do que eu estou precisando. Meu amado, Ele é o Criador. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. É Ele que nos dá o fôlego de vida. A nossa dependência total precisa estar no Senhor. Pedro, ele cai em si, ele deixa o orgulho de lado, ele deixa a religiosidade de lado e ele clama por socorro. E a Bíblia fala que no versículo 31, imediatamente, o que o Senhor faz? Ele estende a sua mão, segura Pedro e o levanta. Se hoje, aonde você está, deixar o seu orgulho de lado, deixar o seu medo de lado e clamar ao Senhor, pedir socorro ao nosso Deus, Ele vem com a sua mão forte e poderosa estendida onde você está e te tira desta situação. Porque nós precisamos ter a humildade de reconhecer que sem Deus nós nada somos. Existe uma outra passagem também com Pedro que fala que quando ele chega, o Senhor dá ali um discurso, dá uma palavra muito dura ali, e muitas pessoas se sentiram ofendidas com a palavra do Senhor. E aí ele se vira para os seus discípulos e fala, vocês também não vão se retirar, não? Vocês também não querem ir embora? E Pedro se levanta e fala, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde eu irei, se só Tu tens a palavra de vida? Irmãos, recorra ao Senhor. Deixe o orgulho de lado. Deixe esses maus pensamentos que te acusam, que você fez isso, que você é isso, que você era aquilo, que você fez, aconteceu. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele lança no mar do esquecimento quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos ao Senhor. E aí a gente vê, e o Senhor fala para ele, como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Irmãos, não duvide do que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olhe para o currículo de Deus, irmãos. Olha quantas maravilhas, quantos milagres o nosso Deus continua a operar no dia de hoje. Lembra que eu falei a respeito do pensamento? Aquilo que nós ouvimos vai para a nossa mente. Nós temos ouvido tantas coisas, tantas mortes, tanto número de mortes, mas, irmãos, olhe quantos estão sendo recuperados, quantos estão tendo vidas, quantos estão sendo curados. Muda o seu modo de pensar e você mudará a sua visão. E aí a gente vê que ele pede socorro ao Senhor no versículo 32. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram dizendo, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, com Ele não há mudança. Ele operou no passado, Ele opera no presente, Ele vai operar no futuro. O futuro é onde nós não estamos, o nosso Deus já está lá preparando. Esse é o Deus a quem nós cremos. Esse foi o Deus poderoso que salvou, que livrou Pedro de afundar no momento que ele se via perdido, em perigo. Irmãos, confia no Senhor. Clame por socorro. A Bíblia fala no livro de Isaías que as mãos do nosso Deus não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, e nem seus ouvidos fechados para que não possa nos ouvir. As mãos do Senhor estão estendidas, mas Ele respeita a minha e a sua vontade. Se hoje você quiser, você pode ouvir, como você está ouvindo, a palavra do Senhor. Hoje você pode abrir a porta do seu coração e permitir que Jesus entre, ceie contigo e tome a direção da sua vida. Para a gente poder encerrar, eu te convido
abrir a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, no capítulo 121. O salmista Davi, assim como Pedro, se viu também numa situação adversa. E a palavra de Deus fala que Davi, ele olha para si e ele diz o seguinte: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta lá no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Confie no Senhor. Eleve os seus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. Teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro para esta humanidade, o socorro para todos os povos está no Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor e nós teremos dele o socorro, porque ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu quero orar com você, você que nesta noite ouviu a palavra do Senhor. Você que nesta noite se sente que está afundando espiritualmente. Você que sente, você que percebe que as coisas na sua vida não andam muito bem. O Senhor te convida nesta noite. Permita que Ele vá ao seu encontro, estenda as suas mãos, abra a porta do seu coração e receba do Senhor em nome de Jesus. Pai, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Pai, se nesse momento, Senhor, há pessoas aqui me ouvindo, me vendo, Senhor amado, que esteja na mesma situação que Pedro. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, se essa pessoa tem te clamado, te pedindo socorro, Pai, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos, que o Senhor possa socorrer, Pai amado, essas vidas. Pai amado, trabalha nas mentes, nos pensamentos, ó Pai. Senhor, muda a nossa visão, muda o nosso modo de ver, Senhor. Faça, Pai amado, com que nós possamos ver como Tu queres, Senhor. Faça, Senhor amado, que nós possamos ver da forma como o Senhor vê. Pai, no nome de Jesus, eu entrego essas vidas nas Tuas mãos. E eu creio, Pai amado, que nesta noite uma nova história o Senhor está escrevendo para cada um deles. O Senhor, Pai amado, tem um novo capítulo na vida deles, ó Pai. E assim eu creio, Pai amado, que esta oração, que esta palavra, Senhor, tem alcançado vidas, tem alcançado corações. Pai, muito obrigada pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Obrigada por esta noite, pela oportunidade de estar aqui juntamente com os Teus filhos, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, Pai amado, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que não Te reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Senhor, traga o despertamento, abra os olhos, Pai amado, trabalha na mente, nos pensamentos, Senhor Deus, para que haja arrependimento, Senhor, para que as pessoas possam viver, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Pai, continue abençoando a Tua igreja, Senhor, a vida dos nossos pastores, continue fortalecendo, dando vida e saúde, Pai amado, para eles, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta oportunidade de estar aqui falando contigo, ó Pai, recebendo do Senhor e transmitindo do Senhor, Pai amado, para muitas vidas. Muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Levante suas mãos. Gostaria de ministrar a bênção apostólica para a sua vida nesta hora. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando, te dê um fim de semana abençoado e te convido também a continuar acompanhando aqui no nosso canal os vídeos com as ministrações da Palavra de Deus. Todos os domingos e todas as quintas-feiras nós temos aqui sempre algo de Deus para a sua vida. Amém? Obrigada pela sua companhia, que Deus continue nos abençoando. Amém?